Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Keila Boni. E eu sou a professora Mariane Souza e estaremos aqui com você resolvendo alguns exercícios de radiciação. Acompanhe. Então, nesse primeiro exercício que nós vamos resolver, a gente tem aqui uma adição e uma subtração. Para realizar a adição e a subtração da radiciação, nós temos que deixar aqui tudo igual. Veja, está diferente, então a gente não pode juntar nada porque está diferente. Mas como a gente vai fazer isso? Nós, para resolver a situação, nós temos que decompor em fatores primos o nosso valor. Por exemplo, 125, vamos decompor em fatores primos. O primeiro fator primo, 5. 125 por 5, 25. Por 5, novamente, 5. Com 5 dá 1. Então, a gente vai fazer isso para cada um das nossas raízes aqui. Ao fazer isso, veja, aqui nós temos 5 elevado a 3 com a raiz cúbica. Mas, se fazer aqui decompor em fatores primos 343, a gente vai encontrar 7 elevado a 3, que é uma raiz cúbica, menos 2, raiz quarta, 81 dividido em fatores primos, 3 elevado a 4. E agora, para resolver esse daqui? Para resolver, veja, aqui é 3 e aqui é 3. Ó, a potência é 3 e o índice da raiz é 3. Então, a gente pode cortar e tirar da raiz. Então, aqui nós temos 5 mais. Aqui também, ó. Aqui a gente também corta, temos mais 7. E aqui nesse quadro tem 4 e 4, corta. Menos 2 vezes 3. Resolvendo aqui, ó, nós temos 5 mais 7 menos 2 vezes 3, 6. Agora, realizando aqui a adição, veja que nós não temos mais nenhuma raiz, então não temos que levar em consideração que elas devem ter o mesmo valor. Então, 5 mais 7 menos 6, 6. Então, o resultado aqui desta operação é 6. Agora, a professora Keila vai resolver mais um exemplo com você. O exemplo que nós vamos resolver também é envolvendo adição e subtração na radiciação. Aqui nós temos agora uma situação que, na verdade, é análoga que a professora Mariane acabou de resolver. Nós temos 3 raízes de 48, mais a raiz de 147, menos a raiz de 200. O mesmo processo, nós precisamos igualar todos esses valores aqui dentro dos nossos radicais, e para isso nós vamos ter que fazer a decomposição em fatores primos. Então, começando por esse primeiro termo, nós temos 3 vezes a raiz de 48. 48, decompondo em fatores primos, nós vamos obter 48 é par, posso começar dividindo por 2, então 48 por 2, 24, ainda posso dividir por 2, que dá 12, divido por 2, dá 6, por 2 resulta em 3, e agora não dá mais por 2, mas eu posso dividir pelo próximo número primo, que é o 3. 3 dividido por 3 é 1. O que eu vou considerar agora? A nossa raiz aqui, qual que é o índice dela? Quando esse índice está oculto, significa que a raiz ela é quadrada, então nosso índice é 2. Portanto, nós vamos agora juntar termos de 2 em 2. E claro que esses termos eles precisam ser do mesmo valor. Então, nós temos aqui 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e o 3, que eu não tenho outro 3 aqui para escrever 3 ao quadrado. Esse resultado eu vou substituir aqui no lugar do 48. Portanto, nós teremos 3 vezes a raiz de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3. Essa decomposição nos leva ao 48. Mas, vamos fazer o mesmo procedimento. Também vou decompor em fatores primos o 147. Ao decompor, nós teremos como resultado 7 ao quadrado vezes 3. Menos raiz quadrada de 200. Decompondo em fatores primos, nós teremos 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. E agora nós vamos fazer a mesma simplificação que você viu com a professora Mariane. Nós vamos observar aqui que o índice
da raiz quadrada, que é 2, quando nós temos uma potência 2 aqui dentro da raiz, nós podemos cortar. Só que nós temos termos agora, em todos esses casos, em que nós não temos essa potência ao quadrado. Então, o que vai acontecer nesse caso? Nós vamos tirar da raiz apenas quem está ao quadrado. Quem não está, fica. Então, nesse caso, nós temos o 3 aqui de fora. Aqui dentro, nós temos 2 ao quadrado e 2 ao quadrado, que sai. Então, 2 vezes 2, vezes, permanece raiz de 3. Mesma coisa no próximo termo. Temos 7 ao quadrado, esse 7 cancelo com a raiz, porém, continua a raiz de 3. Menos, aqui eu tenho 2 ao quadrado, então sai o 2. 5 ao quadrado, 5 também sai, e continua raiz de 2. Simplificando, 3 vezes 2 vezes 2, nós teremos 12, raiz de 3. Mais 7 raiz de 3, menos 2 vezes 5, 10 raiz de 2. Posso simplificar mais? Posso. Aqui eu vou ter que somar ou subtrair aqueles termos que são semelhantes. Então, vamos fazer as operações indicadas com aqueles que são semelhantes. A semelhança está em relação à raiz. Então, veja que nós temos raiz de 3 e raiz de 2. Eu só posso somar raiz de 3 com raiz de 3. Então, 12 com mais 7, 19, raiz de 3, menos 10, raiz de 2. Agora, a professora Mariane vai apresentar um outro caso, que é o da multiplicação. Então, agora a gente vai ver um caso da multiplicação, que na multiplicação a gente faz da seguinte forma. Nós temos aqui, ó, são índices iguais, então a gente opera do mesmo modo com relação aqui dentro. 6 vezes 18 vai dar quanto? 108. Opa, vamos abaixar um pouquinho, né, que a professora não estava tampando ali. Então, agora, como comentei, ó, que é índice igual. Então, quando é índice igual, a gente faz a operação que está sendo sinalizada aqui. Que operação está sendo sinalizada? A multiplicação. 6 vezes 18, 108. Então, a gente coloca aqui 108 raiz cúbica. Parou por aí? Na matemática, a gente sempre tenta simplificar o máximo possível. Então, decompondo 108 em fatores primos, começando com 2 dá 54, dá para dividir com 2 de novo, que 54 é par, deu 27. 27 é ímpar e múltiplo de 3, então divide por 3. Dá por 9, que dá por 3, que dá por 3, que dá por 3, que dá por 1. Aqui não é índice 3, então a gente tem que fazer juntar de 3 em 3. O que dá para juntar de 3 em 3? O 2 tem 2. O 3, então fica 3 ao cubo e 2 ao quadrado. Então, nossa resposta aqui é 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Então, substituindo aqui a nossa raiz cúbica, nós teremos 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Aqui não dá para tirar, que não são iguais, ó, 3 e 3 a gente tira. Então, ficou 3 raiz cúbica de 2 ao quadrado, 4. Então, nós resolvemos aqui essa multiplicação. Agora, a professora Keila vai resolver uma divisão com você. Bom, nesse caso da divisão, nós temos duas raízes quartas. Então, veja que são duas raízes de índice 4. Nessas raízes, nós temos aqui raiz quarta de 1.296 e a raiz quarta de 16. Nós podemos reescrever essa radiciação da seguinte forma, como uma raiz quarta única, onde eu posso dividir o 1.296 por 16. Posso fazer isso porque essa divisão aqui, nós temos um valor exato. Ao fazer essa divisão, nós teremos raiz quarta, 1.296 dividido por 16 é 81. Se decompor em fatores primos, que isso, inclusive, foi o que a professora Mariane fez na primeira resolução, nós teremos como resultado nessa radiciação 3. E a potenciação? Na potenciação, nós podemos resolver da seguinte forma, por exemplo, 3 raiz de 7 elevado ao quadrado.
Aqui nós vamos elevar ao quadrado todos os termos. Então, nós temos 3 ao quadrado vezes raiz de 7 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Aqui temos elevado ao quadrado e a raiz, nós temos vezes 7. Então, 9 vezes 7, 63. Então, aqui nós trouxemos para você algumas operações com radiciação. Até a próxima. Até a próxima, bons estudos.